RF com você, de volta e ao vivo. Agora são 11 horas e 8 minutos e você está convidado a participar do nosso quadro Seu Direito, que hoje recebe a advogada trabalhista Thalita Garcês Brigato. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você, Gustavo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bem. Eu acho que recentemente, se você tem acompanhado as notícias, você deve ter percebido que algumas apresentadoras ou jornalistas realmente famosas, sabe aquelas que você sempre olhou e falou assim, que trabalho legal que elas têm, né? Ela deve estar muito feliz, trabalha numa grande emissora, ela é bem-sucedida. De repente, elas abandonaram tudo para seguir outro caminho, elas precisavam de um tempo. E daí muita gente, Thalita, nessa hora pensa assim, que frescura, meu Deus do céu, para que fazer um negócio desse? Mas elas fizeram e depois veio à tona uma expressão, síndrome de burnout, né? Muito bem, daí todo mundo ficou assim, o que é isso? É a doença da moda? Que porcaria é essa? Bom, tem a ver, primeiramente, é obrigatório a ligação com o ambiente de trabalho. Exatamente. É Burnout é a estafa total, né? Quando a pessoa está já no seu limite de estresse, que a gente fala que ela começa com o estresse, aí ela passa por uma angústia, vai por uma depressão, às vezes chega a ter doenças cardiovasculares, relação também até com doenças estomacais, né? A pessoa passa por uma gastrite, alguma coisa e não consegue identificar que está realmente com algum problema psicológico e vai tratando de uma forma inadequada. Porque o correto nesse caso seria buscar uma ajuda de uma terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, que seja. E exatamente é essa situação. A pessoa que vem passando por um desgaste muito grande no trabalho, hoje o ambiente de trabalho, a gente sabe que ele é pesado, por conta que é cada vez mais a concorrência, o trabalho individual, não se estimula mais a coletividade, né? Não existe aquele ambiente sadio que você vai, o coleguismo, ajudar um ao outro, cada um quer atingir sua meta, seu objetivo e acaba ficando um ambiente pesado para se trabalhar. O que é curioso a gente falar sobre isso também, Thalita, é o seguinte, então qual é a diferença? A gente sabe que o trabalho por si só costuma ser estressante, costuma ser competitivo, ou seja, né, é ali um ambiente propício para gerar esses problemas psicológicos. Exato. Quando que a gente separa, então, o que seria um trabalho, uma relação profissional ali comum do dia a dia, no ambiente de pressão e estressante mesmo, de uma síndrome que pode gerar, então, esse esgotamento? Exato. O que a gente fala que é muito difícil, né, separar esse tipo de situação, porque de fato o empregador ele tem o poder diretivo, ele pode exigir metas, cobrar, né, jornada de trabalho, ainda que em excesso dentro do limite legal, né? Sim. Então, o excesso, a gente fala que tudo que passa do que é o além, que é o problema. A pessoa às vezes a cobrança de metas excessivas, o tratamento vexatório, tratar por apelidos, então sim, tudo aquilo vai gerando um desgastezinho que vai chegando uma hora que dá uma estafa. E a síndrome de burnout é exatamente isso. A hora que a pessoa chegou no seu limite, ela não tem mais vontade de trabalhar, ela perde. Às vezes é de uma pessoa, normalmente são pessoas dedicadas que chegam, porque aquela pessoa que já leva no banho-maria, no desleixo, talvez não se incomode tão fácil com esse tipo de situação. Inclusive, tem até um dado, né, aí que as pessoas que mais sofrem com isso são justamente aquele profissional que é o mais engajado, que é o mais empolgado realmente com o trabalho. Aquele que realmente se dedica é uma pessoa mais suscetível a chegar nesse ponto. Exato, porque é a pessoa que cada vez está buscando mais metas. Ela também não respeita seu limite muitas vezes. Ela tem também esse estímulo competitivo. Então, aí cada vez mais a empresa vai pressionando e acaba que ela pode desenvolver essa síndrome de burnout. Mas você diria que também é papel da empresa criar uma política que seja capaz de identificar isso num funcionário? Com certeza. Foi até matéria nesse final de semana em diversos jornais do estado, falando que as empresas estão buscando plataformas de terapia corporativa. Sim. Então, o empregador ele vai buscar uma terapia corporativa onde ele vai ver como que é o ambiente de trabalho, qual que está sendo a rotina do funcionário. A gente fala, mas o empregador tem que se preocupar com isso? Tem, porque gera um impacto não só para o empregado, a doença, gera impacto no bolso do empregador e também do Estado. Sim. Porque o empregador ele vai ter problema com ausência de funcionário, substituição de funcionário, né? Depois um afastamento pode gerar um prejuízo aí. Exatamente. Depois pode ter o funcionário entrando com ações trabalhistas, né? Requerendo indenização. E para o Estado, de uma forma geral, porque tem os afastamentos, né, previdenciários e também o custo da ação judicial e também do tratamento médico. Sim.
Então, tem que ser, sim, uma preocupação de todos, das empresas. Os tribunais do trabalho eles estão incentivando que os empresários busquem aí alternativas, seja criar um código de ética, um regulamento interno onde vede o tratamento por apelidos, onde não aceite condutas de assédio moral, né? Que tenha uma repreensão. E quando a gente fala em assédio moral, é interessante observar porque ela não é só numa hierarquia, a gente fala descendente, né? De cima para baixo. Sim. Também tem de baixo para cima. Às vezes entra um gerente novo numa empresa. Sim. Os subordinados não aceitam. Vamos infernizar a vida dele até ele pedir para sair. Então tem dos dois lados. Então é importante sim que a empresa observe e vede a conduta de todos, punindo a todos, seja o funcionário que chama o colega de um apelido pejorativo, ou seja, do superior que trata de uma forma abusiva aí os seus subordinados. Bem, agora a questão é a seguinte, assim como várias outras doenças, você observa que realmente esse número de casos tem crescido ou é porque agora a gente fala sobre isso? É por isso que parece que tem mais? Qual é a sua leitura sobre o porquê essa síndrome ou essas doenças psicológicas, não só a síndrome de burnout, que é um coletivo aí de vários sintomas até chegar nesse ponto, mas outras doenças psicológicas, como a depressão, por exemplo? Sim, o estresse hoje, ele é a terceira causa de afastamento. As doenças psicológicas hoje, ela ocupa a terceira causa de afastamento nas doenças do trabalho. Primeiro são os acidentes típicos do trabalho, segundo as Layard-Dort, que são comuns ainda, né? E o esforço de repetição, Isso, exatamente. E hoje entrou em terceiro lugar as doenças psicológicas. E aí, quando a gente fala em doença psicológica, tem o estresse, tem a depressão, tem as crises de ansiedade, fobia, até o uso de droga e álcool, ele pode eventualmente ser associado também, né, ao estresse do trabalho, que desencadeia a pessoa a buscar esse tipo de entorpecente. E também a síndrome de burnout, que é a estafa, é o limite, né? Então, o que a gente tem observado é que de 2016 para cá, foi onde teve uma crescente no número dos afastamentos por conta de doenças psicológicas, que o INSS veio a reconhecer, né? Mas a gente sabe que com a revolução tecnológica, isso tem se tornado cada vez mais propício. O que eu estava ouvindo dizer sobre o tema é que falam assim, a gente tem que filtrar hoje o que a gente vai aproveitar para o nosso cérebro, porque a gente está o tempo todo conectado, é muita informação assim simultânea. Sim. Então, se você não souber filtrar aquilo que você vai aproveitar, seja numa situação social ou mesmo profissional, porque às vezes você chegou em casa, o chefe está lá, e aí? Como que está aquela situação? E de repente a pessoa que não consegue desconectar, ela vai ficar ali 24 horas no e-mail. Você perdeu muito, né, Thalita, assim, essa diferença entre o que você fazia no trabalho para a rotina que você tem na sua casa. Uma coisa parece que está entrando na outra. A gente está o tempo todo conectado, infelizmente, né? Sim. O celular hoje, ele é um mini computador e a gente está o dia inteiro portando ele. Então, se caiu um e-mail ali, a pessoa que é vidrada no trabalho ou não consegue separar as coisas, ela vai querer responder na hora. Caiu um WhatsApp ali do chefe, ela vai responder. Então, essa falta de desconexão, esse tempo para dar para a cabeça, né, para a mente descansar, é o que vem prejudicando, com certeza. A gente sabe que, no caso de doenças psicológicas, o quanto é difícil, né, fazer o reconhecimento, um diagnóstico. Então, a gente foi buscar algumas informações que podem te ajudar a trilhar esse caminho, até você perceber, será que eu estou passando por isso, né? Então, são 12 etapas, digamos assim, para você reconhecer na sua casa aí, ou no seu comportamento, no seu trabalho, se você pode estar caminhando para algo tão sério como é a síndrome de burnout. Pode colocar a primeira tela aí no ar, a gente vai ver aqui, ó. Então, ó, compulsão em demonstrar o próprio valor. O que significa isso, então? Pode colocar a próxima. Que seria, então, aquela necessidade de mostrar que você sabe fazer o que está fazendo e com excelência. Isso é comum no ambiente de trabalho, né, Thalita? Assim, tem gente que precisa mostrar a todo momento que é o que faz, que é o melhor fazendo aquilo. Isso pode começar a gerar uma situação de estresse. Com certeza. Por isso que é importante também o reconhecimento, porque às vezes a pessoa, ela está fazendo, ela está querendo ouvir. E muitas, dependendo da gestão, a gente fala que um grande problema também no desencadeamento desse tipo de doença é da própria gestão da empresa, né? Sim. Na falta de reconhecimento, valorização dos funcionários. Então, isso é um pouco importante, porque todo mundo tem uma necessidade de ser visto. Poxa, você fez um trabalho bacana, você espera um feedback, né, sobre aquilo que você fez. Então, eu acho que isso é interessante dos dois lados. A pessoa também saber ponderar, né? Não vou querer extrapolar meus limites para mostrar alguma coisa, mas a empresa também tem a política de reconhecimento e valorização dos funcionários. Tem gente já querendo falar com a gente já vai para a primeira pergunta, mas antes vamos ver a próxima aqui, que é
a incapacidade de se desligar do trabalho, aquilo que a gente estava falando, justamente, né? Chega em casa lá, começa a checar e-mail, não consegue parar de trabalhar até final de semana, enfim. Isso também é um indício de que a coisa não vai caminhar muito bem. Exatamente. Todo mundo precisa de um momento de desconexão, né? Até tem algumas teses jurisprudenciais, aí o tribunal vem entendendo, que fala que é o direito, a indenização pela falta do direito à desconexão, que a pessoa não se desconecta, ela está de férias, ela está checando e-mail, está checando WhatsApp, atendendo ligação de cliente, então todo mundo precisa de se desconectar, senão uma hora o cérebro vai pifar. Tudo bem, a terceira aqui, pode colocar pra gente, que é a negação das próprias necessidades. Daí o que é isso? Realmente, a pessoa começa a entrar nesse círculo, né? E começa aí, ela ignora a capacidade de dormir bem, alimentação adequada. Então, o tempo para lazer, que é super importante, acaba ficando em segundo lugar, porque ela começa a pensar só no trabalho. Então, ó, essa é a terceira coisa que você tem que reparar, porque isso pode estar acontecendo com você. Às vezes a sua família se tornou segundo plano na sua vida e o trabalho está em primeiro lugar, começa a questionar se essa é a coisa certa. Mas agora a Larissa quer conversar com a gente. É isso mesmo, Gustavo. Vamos para o quadro, você na telinha. Tem telespectador querendo conversar com a gente. Vamos ver então da onde vem essa mensagem. Ó, é a Cá Castro. Bom dia. Gostaria de saber o direito das gestantes quando a empresa é terceirizada. No caso, eu estava gestante com 7 meses e fui demitida. Olha só, isso é uma coisa que acontece com frequência e gera muita dúvida. Nesse caso, então, qual que é a regra? A regra é que a gestante ela tem direito à estabilidade no emprego desde a confirmação da concepção até 5 meses após o parto. E ela tem o direito ao afastamento também previdenciário de 120 dias pelo INSS. Independente se é terceirizado ou não. Independente se é terceirizado. Se ela é uma empregada registrada, né? Porque ela é terceirizada, contudo, ela tem um registro pela empresa que presta serviço, Sim. né? Para tomadora de serviços. Então, ela tem sim o direito à estabilidade no emprego e ao afastamento previdenciário. E para que ela saiba até cobrar a pessoa certa nesse caso, em nenhuma hipótese a empresa que contrata essa terceirizada tem responsabilidade nisso. Ela tem sim, a responsabilidade dela é subsidiária, né? Hoje, com a alteração aí na legislação com a reforma trabalhista, a empresa terceirizada, ela, a tomadora do serviço, ela só vai ser responsável se aquela que contratou, ela não tiver meios para arcar com o custo do processo, da indenização que ela tenha que pagar. Então, primeiro, ela tem que entrar contra as duas empresas, porém, a empresa tomadora de serviço ela só vai ser responsabilizada ao final do processo caso a contratada não tenha condições de arcar. Sim. Isso é importante também porque muitas vezes a empresa que vai contratar uma terceirizada acha que está fazendo a melhor coisa contratando a mais baratinha ali, não sei o quê, ela pode ser responsabilizada depois. Com certeza, é muito importante quando a gente vai falar em terceirização em verificar, né, a situação financeira, a procedência, a empresa já tem há bastante tempo no mercado, dá uma boa pesquisada porque... Tal do compliance. Exato. As empresas adoram isso, né? Exato. O compliance é uma na verdade aí é mais uma auditoria, buscar uma informação sobre os antecedentes daquela empresa, se ela tem bastante reclamação trabalhista, já puxa uma certidão de feitos na Justiça do Trabalho, para ver qual que é o histórico dela. E é legal ela ter perguntado nessa questão da terceirizada, porque a gente sabe que normalmente esse ambiente muito estressante é comum em qualquer empresa, mas nas terceirizadas é sempre muito maior, porque existe essa precarização justamente quando são as empresas terceirizadas. A gente está falando aqui sobre a síndrome de burnout, de forma geral, que é o final aí de um longo processo de estresse e de outras doenças que pode gerar essa incapacidade total aí no trabalho. Vamos ver então mais um dos sinais que podem indicar que você pode estar sofrendo com isso. Pode colocar aqui na tela. É a fuga de conflitos. O que significa isso? A pessoa percebe algo errado, mas ela evita enfrentar a situação. E os primeiros sintomas físicos, então, nesse caso, poderia começar a surgir. Isso também acontece muito, né? Ela começa a não perceber, não é comigo, né? É normal, o trabalho é assim mesmo, eu vou seguir assim. Exatamente. A pessoa, às vezes, fica, né, num mundo um pouco alheio. Às vezes, ela tem esquecimentos. É muito comum a pessoa passar a ter esquecimentos na síndrome de burnout. Tamanha sobrecarga. Tamanha sobrecarga. Que coisa, né? Vamos lá, mais um. A reinterpretação de valores pessoais. Isso vem de encontro com aquilo que a gente estava falando, né? Então, família, descanso, hobbies perdem a importância, a autoestima é medida apenas pelos resultados no trabalho. Então, por mais que ela tenha uma relação saudável, né, com a família e tudo mais, não importa se ela não está indo bem no trabalho, é isso? Exatamente. Ela começa a inverter os valores, né? Daí ela
realmente a pessoa fica perdida. Quando ela percebe que ela não está mais motivada, ela era tão motivada no trabalho, não tem mais motivação no trabalho. Ela era motivada em casa, não tem mais motivação em casa. Não, ela começa realmente a ficar no seu limite sem ânimo, sem desejo para nada. É uma depressão profunda. Thalita, são sintomas assim, de um comportamento que eu imagino que da sua área, direito, seja muito difícil, pelo menos à primeira vista, provar uma situação assim contra uma empresa. De que maneira essas pessoas, ou esse funcionário que está passando por isso, pode se proteger, então? De que maneira ele pode colecionar ali algumas provas nesse ambiente, de que depois ele vai conseguir provar que ele estava passando por isso? Sim, a gente fala que é muito complicado comprovar qualquer tipo de doença psicológica que seja relacionada ao trabalho, justamente porque a gente sabe, quando a gente fala em doença psicológica, ela também tem uma relação social. Sim. Contudo, no ambiente de trabalho, o que essa pessoa precisa comprovar? Que ela tinha uma sobrecarga, seja por e-mails ou por mensagens, a cobrança excessiva, inclusive fora de horário. Então, a pessoa pode se utilizar desse meio de prova. Quando o chefe começar a cobrar muito, por exemplo, você diria que é adequado você pedir para ele mandar, então, essa demanda por e-mail? Pode pedir para mandar por e-mail a cobrança, mas a gente sabe que o empregador nem sempre, né? Mas se for a cobrança dentro do horário de trabalho, ela é permitida, tá? Imposição de metas e a cobrança, ela é. Contudo, o excesso, né? Poxa, já acabou minha jornada de trabalho, eu cheguei em casa e ainda assim eu sou cobrada para dar retorno ou continuidade a algum trabalho que deveria ser finalizado amanhã e de alguma forma o chefe quer hoje. Uma mensagem, por exemplo, em alguma rede social, ou o chefe que começa a mandar alguma cobrança à noite pelo WhatsApp. Com certeza. Isso também serve. Isso também serve. A gente fala que mandar a mensagem, é muito engraçado essa situação da desconexão. Mandar a mensagem ele até pode, contudo é exigência de resposta. Ele mandou, mas e aí, você não respondeu? Isso tudo é prova, com certeza. Outra situação, nesse tipo de situação depende muito de testemunha. Como que era o tratamento dentro da empresa? Tinha um estímulo ao trabalho coletivo, o coleguismo? Como que era? Ou não? Era um ambiente de muita pressão? De colocar um contra o outro também. O outro, de puxar o tapete, tratamentos vexatórios por apelido. Então, tudo isso, ou seja um chefe extremamente grosso, ríspido. Às vezes a gente fala que hoje a comunicação tem a comunicação violenta, né? Às vezes a pessoa nem está percebendo, mas ela não tem um meio, né? Sim, para denunciar aquilo, para expor essa situação. Então, né? Precisa, sim, de testemunhas nessa situação. Algumas empresas hoje adotam de canais de denúncia. Empresas grandes, multinacionais, mas outras também já estão se valendo desse tipo de situação, onde eles vão tratar. Tem lá um canal de denúncia, eles vão receber todas as reclamações, né, seja de funcionário, de gestores, e ali eles vão tratar, tem um setor específico só para atender, para dar um retorno para essa pessoa e tratar toda essa denúncia. Agora, dificilmente, se é um ambiente que já está passando por essa situação de ser um ambiente tóxico e tudo mais, um funcionário que trabalhe lá vai querer ajudar o colega, porque depois ele vai sofrer também por isso. Então, a fala, por exemplo, de um ex-funcionário que passou por um problema assim, também é válida nesse caso. A gente fala que a maior prova nesse tipo de situações são as testemunhais, que seriam colegas de trabalho que presenciaram, que vão poder estar depondo depois na Justiça do Trabalho, como que era o ambiente, como que era o tratamento. Muito bem. Vamos continuar aqui vendo então mais alguns desses sintomas que você pode estar passando por isso. A negação de problemas, pode passar. Que a pessoa então se torna intolerante, enxerga os colegas de trabalho como preguiçosos, incompetentes e indisciplinados. Ou seja, só eu estou dando tudo por essa empresa, ninguém colabora, também é um sinal. Também é um sinal. Teve um caso até de um motorista de ônibus há muito tempo atrás, eu acho, que ele chegou a agredir uma passageira. Sim. Porque ele estava no seu limite e acho que a passageira fez alguma reclamação, aí a gente fala na intolerância, ele não soube assimilar aquilo e partiu para a violência. Muito bem, próximo. Distanciamento da vida social é mais um desses sintomas. Então, a vida social passa a ser restrita ou até mesmo inexistente. O trabalho é feito de maneira automática. Próximo. Mudanças estranhas de comportamento. Daí é um sinal também que ajuda os colegas a perceberem essa situação, né? A pessoa torna-se muito diferente do que costumava ser. Quem era alegre, dinâmico, torna-se apático e medroso. Também são sintomas de comportamento
que você pode perceber nos seus colegas, ou se você é um parente, um familiar dessa pessoa, também pode olhar e começar, não, essa pessoa está ficando esquisita aqui em casa, é bom prestar atenção. Próximo. Despersonalização. O que é isso? Não é possível enxergar o próprio valor nem necessidades, bem como das pessoas ao seu redor. Então, não só a necessidade dessa pessoa, como também as que estão em volta não são tão importantes assim. Eu trabalho em primeiro lugar. Exatamente. Você já teve contato, imagino, com pessoas assim. Essa é uma descrição que faz sentido, Thalita? As pessoas se tornam assim mesmo? Sim, as pessoas começam a se tornar apáticas, né? Ela só pensa, gira em torno dela, mas a gente fala que a síndrome de burnout, ela é muito extremo. 70% da população brasileira passa por algum tipo de estresse, né, em decorrência do trabalho. Só vai desencadear o burnout em torno de 20%, que realmente é o limite. Sim. Porém, a pessoa chega num certo estágio, por isso que é burnout, é a queima Sim. total. Ela já passou por todo o estágio de depressão, de estresse, e ela começa a ficar intolerável, intolerante. Ela se torna o centro, mas ao mesmo tempo ela começa a perder o objetivo de vida dela, porque tudo aquilo foi em decorrência do trabalho que ela desencadeou, mas ela também não está mais motivada no trabalho. Então ela fica intolerante tanto com o trabalho quanto com as pessoas, na vida social. Sim. Fica um pouco confuso. Nesse caso, você já atendeu alguns desses casos, ou a chance dessa pessoa conseguir provar essa situação e conseguir ser ressarcida de alguma forma, ela é grande ou ainda é uma situação que a própria justiça enxerga como algo não tão legítimo assim? Não, com certeza. A Justiça do Trabalho ela já reconhece a síndrome de burnout como uma doença do trabalho. Então, a pessoa, além de uma eventual indenização por dano moral em decorrência de tudo que ela passou, que gerou o fator desencadeante, né, dessa doença, além de tudo, ela vai ter direito à estabilidade no emprego, porque ela é considerada uma doença ocupacional, a síndrome de burnout. Então, ela tem, da mesma forma que o acidente de trabalho, por ser uma doença ocupacional, ela gera estabilidade de 12 meses no emprego. E a pessoa também pode requerer aí uma indenização por danos morais. Aí a indenização por danos morais hoje na Justiça do Trabalho, ela a gente fala que houve um tabelamento, né? Aí muito se questiona a constitucionalidade ou não. Contudo, a lei hoje prevê que o dano moral é de 3 a 50 salários do empregado. Sim, que então, é uma falta assim, considerada muito grave, é isso? Exatamente. A 3 é a leve e a 50 é a gravíssima. Então, nesse caso, com certeza, aí o juiz avalia diversos requisitos, são mais de 12, que ele vê a gravidade, né, do ato e tudo mais. E a indenização, ela sempre tem o caráter punitivo e pedagógico. Então, o juiz vai avaliar e quantificar a indenização que o funcionário vai fazer jus, sem contar da questão do tratamento da doença e a estabilidade que ele vai ter direito. Ok, tem mais gente querendo participar aqui do nosso bate-papo. Larissa? É isso mesmo, Gustavo. Vamos então, você na telinha, o nosso quadro, ver quem mandou mensagem pra gente, é o Daniel. Trabalho numa empresa há 5 anos e meio. Só tenho registro em carteira por 3 anos. Esses 2 anos e meio não fizeram nenhum acordo comigo. Como proceder então, doutora? E aí, Thalita, tem solução? Tem sim. A gente fala que o direito declaratório, ele não prescreve. Então, por mais que passe 5 anos ou mais tempo aí que a pessoa tenha um período para trás que não foi reconhecido no seu vínculo de emprego, ele pode sim entrar com uma reclamação trabalhista, requerendo o reconhecimento daquele vínculo havido no período anterior ao registro. Tudo na Justiça do Trabalho, né, como nos demais esferas, depende de prova. Então, ele precisa comprovar que, de fato, trabalhou nas condições como empregado, né, com todos os requisitos do vínculo de emprego e pediu a regulação... Sim. O registro retroativo, isso, que façam a correção do registro. Nesse caso, o que pode ser considerado uma boa prova? Também testemunhas, colegas ou o que mais? Testemunhas, ou o próprio e-mail, a gente fala, né? A questão de comprovação de trabalhos que ele tem exercido naquele período anterior, dependendo do que ele faz, ele consegue comprovar, né? Se é, por exemplo, um advogado, hoje ele pega uma peça, né, que ele redigiu e conseguiria. Mas aí tudo depende de prova. Isso que é importante a pessoa saber. Mas ele pode sim entrar na Justiça do Trabalho e requerer o reconhecimento do vínculo. Thalita, hoje você tem dado, inclusive, muitas palestras, né? A gente, voltando ao nosso tema aqui, que são essas doenças, né, psicológicas no ambiente de trabalho. Por que você caminhou
para esse lado, assim? Foi uma situação que você viveu ou você observou que isso estava acontecendo, esse tipo de caso estava acontecendo com cada vez mais frequência? Isso foi realmente uma crescente, né? A gente vem observando, como eu falei, de 2014, 2016, o número de afastamentos do INSS por conta de doenças psicológicas e pelo fato de muitas vezes não ser dado valor, não ser reconhecido como uma doença do trabalho, essa dificuldade, né? Ainda há muito estudo, porque é difícil mesmo para um juiz, para um advogado, poder fazer a associação. Será que de fato essa doença psicológica tem relação com o trabalho ou não? Então eu acho que é um processo de conscientização, tanto dos empregados como dos empregadores, sim, né? Claro. Da importância da sociedade num todo se envolver nesse assunto, porque, como eu falei, gera gastos e também danos, né, para todos. O empregado com a doença que ele vai ter, né, no tratamento, o problema familiar que ele vai enfrentar, porque é uma doença psicológica aí, a gente sabe que estrago grande na vida dele. O empregador se conscientizar, seja pelos problemas que ele pode ter numa ação trabalhista, com indenizações, com fiscalizações do Ministério do Trabalho, com a reposição desses funcionários afastados por tratamento de doença e também dos cofres públicos, né, que é no tratamento dessas doenças e nos afastamentos. Então, foi acho que um pouco por conta disso que eu busquei aí seguir para esse lado e para poder me envolver mais, compreender mais do assunto, para poder também estar passando para as empresas que medidas que a gente pode, né, como a gente trabalha no direito empresarial lá no escritório, poder estar passando que medidas as empresas podem adotar para melhorar esse tipo de ambiente. Eu achei muito interessante essa plataforma de terapia corporativa. Sim. É importante, sim, o que a empresa puder implementar, né, de meios para gerar um bem-estar para os seus colaboradores, que com certeza vai influenciar na produtividade e na lucratividade dela. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco essa cultura nossa, né? De só, lá na frente eu vou ver o que dá. E não, trabalhar mais no preventivo mesmo. Muitas vezes a empresa também pode ter a visão, né? A gente tem uma peça ali com problema, a gente troca, né? Em vez de criar um ambiente realmente saudável de trabalho. Porque, afinal, as pessoas passam a maior parte da vida delas, assim, né? Num dia, por exemplo, ela passa muito mais tempo no trabalho do que em casa com a família, então o ambiente tem que ser saudável, né? A gente tem, então, mais alguns sintomas aqui que a gente pode ver até a gente chegar nessa situação final que é a síndrome de burnout. Então, um vazio interno que a pessoa sente também. Então, para amenizar esse desconforto, muitos recorrem às drogas, álcool ou a compulsões como comer ou fazer sexo, para tentar desviar o foco aí dessa situação, né? Da compulsividade, né? Tudo. Sim. A pessoa busca uma válvula de escape, seja no uso de drogas, seja no álcool, ou seja mesmo aí com alguma compulsividade na alimentação. Muito bem. Próximo. Depressão, daí a pessoa já realmente está chegando lá, digamos assim, né? Nessa doença. O futuro parece incerto, a vida perde o sentido e é comum o sentimento de estar perdido, cheio de incertezas e exausto também. Próximo. E daí, por último, então, a síndrome, né? Que daí existe essa característica que é um colapso mental e físico, assim como pensamentos suicidas. Então, quem chegou até aqui, esse recado é muito importante, precisa de ajuda médica e com urgência, né? Exato. Importante também, Thalita, você diria que é todo mundo em volta perceber, né? Os colegas, normalmente no trabalho, cada um está focado ali na sua tarefa, não repara muito no comportamento do coleguinha, né? Exato. Isso é importante. Esse espírito de coletividade, né? De ajudar o próximo. Se você vê que a pessoa está com algum problema dentro do seu trabalho, poxa, a pessoa está ali todo dia, vou relatar para o meu superior. Ou se, de repente, aquela pessoa passou por algum tipo de assédio, relatar também para a pessoa responsável, seja para um RH, seja para, de repente, uma chefia, né, para tratar aquele assunto. Hoje a gente prefere fazer a vista grossa, eu cuido do meu, que não é problema meu, não vou me envolver, mas a gente precisa sim criar uma cultura do cooperativismo, né, de colaborar um com o outro para criar um ambiente melhor para todo mundo. Muito bem. A gente tem mais uma participação aqui. Vamos ver então quem quer participar do nosso bate-papo e é a Larissa que vai fazer essa pergunta. É isso mesmo, mais uma vez, vamos para o quadro Você na Telinha, ver quem quer conversar com a gente. Pode colocar a mensagem então, é o Emerson de Blumenau, Santa Catarina. Eu tentei me encostar ano passado por conta de uma cirurgia e eu acho que na verdade é afastar, né? E não tive direito ao benefício. Não tenho 1 ano de INSS pago. Juridicamente posso recorrer?
Muito boa pergunta, Emerson. Todo o afastamento, quando ele é indeferido, ele, dentro da esfera administrativa ali do INSS, ele concede um prazo para um recurso administrativo. Então, ele pode, sim, esse recurso administrativo não precisa ser nem por intermédio de advogado. Ele pode ir lá apresentar as razões dele, seja com laudo médico ou com embasamento que ele entender, ou com certeza, né, para ter um êxito, buscar um auxílio de um jurídico para elaborar esse recurso, e não tendo êxito na esfera administrativa, também na esfera judicial ele pode buscar esse afastamento. Muito bem. Nosso tempo está encerrando. Eu queria só que você arrematasse, Thalita, pelo menos tranquilizando as pessoas de que se ela está passando por isso e muitas vezes ela se vê sem solução, né? Ela não sabe como sair dessa situação tão grave, ela pode procurar ajuda, não só médica, mas também legal. É isso? Com certeza, ela deve, né? Na verdade, Sim. Se ela não buscar ajuda, ela dificilmente, com todos esses problemas, ela vai conseguir sair, né, desse tipo de problema. Então, ela precisa, com certeza, de uma ajuda médica e de um auxílio jurídico também para saber como proceder perante a empresa, ou seja, por um afastamento previdenciário que ela tenha direito, ou de algum tipo de indenização que ela possa fazer jus. Muito bem. Ó, antes da gente encerrar, então tem só mais uma pergunta. Vamos colocar na tela aqui direto já, para a gente não deixar ninguém sem resposta. É você na telinha, vamos ver o que o telespectador quer saber. É a Anne. Olha lá, bom dia, passei por uma cirurgia há 3 dias, tirei um ovário. O médico só me deu 30 dias e ela trabalha como cozinheira. Ela tem algum direito ou esse é o direito? Na verdade, quando ela tem um afastamento superior a 15 dias, a empresa tem a obrigação de pagar os primeiros 15 e a partir do 16º é pelo INSS. Se no retorno dela ao médico, né, após esses 30 dias, ela tiver a necessidade de um novo afastamento, mas a gente fala que nesse tipo de caso, como não foi em decorrência do trabalho, ela não, né, a cirurgia que ela passou, ela não vai ter direito a nenhuma indenização e nem tampouco a estabilidade. Ok. Muito obrigado pela presença, viu, Thalita? Está convidada a voltar outras vezes. A gente sabe que esse assunto é muito importante e muita gente sofre sem ter essas informações, né? Com certeza. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição. Ok. O RF com você volta daqui a pouco. Daqui a pouco a Larissa, que estava tão formalzinha ali fazendo perguntas, vai voltar para destilar todo o veneno que ela tem contra as celebridades. Você não pode perder daqui a pouco. O RF com você volta já.